pessoal! Nos próximos slides, eu vou dar dicas para o professor que vai trabalhar em escola inclusiva. Essas dicas também vão servir para várias situações de contexto escolar. Sejam bem-vindos! Eu acredito que a primeira dica que eu vou dar deva ser o comprometimento que o professor tem que ter com a inclusão. Inclusão não pode ser só conteúdo de sala de aula. A inclusão precisa ser vivida, ela precisa ser acreditada. É preciso que o professor acredite nessa inclusão e lute por ela. Ele precisa acreditar nos princípios da inclusão que nós já citamos anteriormente e batalhar por esses princípios. Se ele não acreditar no aluno dele, no potencial do aluno dele, no aprendizado desse aluno, não vai fazer sentido. A aula dele não vai ser significativa e ele não vai ter inspiração para planejar o ensino desse aluno. Então, o primeiro passo é acreditar no potencial desse aluno. Nós temos que lembrar que o princípio básico da educação inclusiva é que todos têm condições de aprender, tá? Então, para que ele possa fazer um planejamento adequado, é importante que o professor, antes de iniciar as aulas, conheça o perfil do aluno com o qual ele vai trabalhar. Todas as escolas fazem reuniões de planejamento antes do ano letivo se iniciar. Nessas reuniões, o professor deve tentar obter o máximo de informações possíveis a respeito dos alunos dele, de todos os alunos, porque nós precisamos conhecer todos os nossos alunos para entender como que é o aprendizado deles, né? Mas os alunos com necessidades educacionais especiais precisam de um acompanhamento mais de perto. Então, é importante que esse professor tente obter informações com professores que esse aluno já teve, com o professor de AEE desse aluno, se ele tem frequentado o AEE, com pais. É importante que o professor elabore um prontuário desse aluno, prontuário didático, no qual ele vai colocar todas essas informações que ele recebeu. Se ele conseguir da família uma informação mais completa sobre o quadro clínico daquele aluno, por exemplo, ele tem dificuldade de memorização, ele não consegue concentrar, ou então, a criança tem paralisia cerebral e afetou a comunicação verbal dela. Então, o professor já sabe que tem que providenciar certos materiais, né, certos reforços durante as aulas, comunicação alternativa. Então, não adianta fazer um planejamento sem conhecer o público com o qual você vai trabalhar. Conforme as aulas vão iniciando, logo nas primeiras aulas é importante que o professor consiga estabelecer um vínculo com seus alunos. Eu sou construtivista e sou adepta das pedagogias ativas, das pedagogias atuais, e acredito que não existe um processo de ensino-aprendizagem sem um vínculo emocional do professor com o aluno. O professor precisa entender que o aluno não é um pedaço de papel em branco onde ele vai imprimir informações. Não é um banco onde ele vai depositar informações. O aluno, independentemente de ter deficiência ou não, ele é um ser humano. Então, da mesma forma que nós acordamos alguns dias não nos sentindo muito bem, não nos sentindo muito produtivos, o aluno também vai ter esses dias. E o aluno com problemas de saúde causados por uma deficiência vai ter mais dias assim. Então, às vezes o professor vai chegar com o conteúdo ali pronto, super motivado para dar aquela aula para aquele aluno, e aquele aluno não vai estar bem para receber aquela aula naquele dia. Então, o professor que tem essa sensibilidade, que tem a empatia com os seus alunos, ele vai entender isso, ele vai ter um plano B, né? Ou então ele vai adaptar essa atividade para o estado daquela criança. O que não pode é forçar. Ninguém aprende se não estiver bem. Nós temos que ter isso em mente. Isso serve para os alunos e para a gente também. Uma das principais dicas
quando você estiver fazendo planejamento de aulas e fazendo seus planos de aulas, e para isso você precisa conhecer o aluno, como eu já falei, é valorizar o conhecimento prévio desse aluno. Nenhum aluno chega na sala de aula, mesmo aqueles que estão ingressando no ensino fundamental com 6 aninhos, ele não vai chegar sem saber nada, ele vai ter algum conhecimento prévio. Alguns vão saber números, outros vão saber letras, ele vai saber cantar, ele vai saber soletrar algumas coisas, ele vai ter facilidade para desenhar ou não. O aluno com deficiência ou com síndromes não é diferente, tá? Ele provavelmente percorreu um caminho mais dificultoso do que os colegas de sala para chegar no nível de aprendizagem que ele está, e às vezes esse nível não é o mesmo que os colegas da sala. O professor precisa investigar esse conhecimento. O psicólogo russo, ou bielorrusso, né? Porque na época era Rússia, ele, chamado Lev Vygotsky, é muito conhecido na área da educação. Ele desenvolveu uma teoria que chama Teoria do Desenvolvimento Proximal, e ele fala que o professor primeiro tem que investigar a zona de desenvolvimento real do aluno, ou seja, o que o aluno já aprendeu até ali. E você pode aplicar pequenas provinhas, você pode conversar com o aluno, você pode fazer um teste. Vai depender de como o aluno pode ser avaliado. Você pode conversar também com outros professores e basear o seu diagnóstico nisso. Professores que o aluno já teve, como eu já disse. Detectar dessa zona de desenvolvimento real, o professor vai pensar na zona de desenvolvimento potencial. O que é isso? Potencial é o que o aluno pode alcançar. Então, quais as limitações que aquele aluno tem e quais as habilidades? Todo mundo tem limitação e tem habilidade, gente. Até o aluno com superdotação, ele tem limitações. Nós somos seres humanos. Todos nós temos as nossas limitações. Essas limitações vão interferir na sua aula, vão interferir no processo de ensino-aprendizagem? Você precisa avaliar isso para planejar a aula. A partir do momento que você tem em mente o potencial daquele aluno, é que você vai planejar a aula, que seria essa zona de desenvolvimento proximal. Você vai pegar o aluno de um ponto de partida A e vai levar aquele aluno até o ponto de partida B. Esse caminho de A a B é todo fruto de uma interação muito intensa entre o professor e o aluno, tá? Então, o professor precisa estar ligado à sala, como eu já disse, aos seus alunos, por conta disso, porque o processo de ensino-aprendizagem é um processo que envolve confiança. Então, você tem que confiar que seus alunos têm potencial para aprender e o aluno tem que confiar em você como docente, na sua capacidade de ensiná-lo. A partir desse momento, estabelecido esse vínculo, o processo desliza de uma maneira muito mais eficaz, tá? E muitos professores não valorizam, às vezes, o caminho que o aluno percorreu até chegar ali na sala de aula dele e está perdendo uma grande oportunidade de ensinar, tá? Então, às vezes, o aluno estava acostumado a aprender números de um determinado jeito. O professor, por orgulho, ou sei lá, por um mesquinhez, ele fala, não, mas eu ensino de outro modo. Não, por que não aproveitar o método que já foi testado e comprovado por outro professor? Nós temos que ter um pouco de humildade também na carreira docente, de pensarmos que nós também estamos em aprendizado, não é só os alunos, tá? Você ensina o aluno e o aluno te ensina muita coisa também. Bom, a teoria da aprendizagem significativa também está tendo um impacto muito grande na educação atualmente, embora ela não seja tão recente. Foi baseada nos estudos do psicólogo americano David Haussubel. E essa aprendizagem, ela, segundo esse mesmo teórico, ajuda a formar os conceitos na criança e no adolescente. O tipo de aprendizagem que a gente tenta buscar atualmente na escola é uma aprendizagem contextualizada. Nós estamos lidando na escola atualmente com alunos que são nativos digitais, né? São alunos que nasceram inclusive do ano 2000 para cá.
E esses alunos têm um cérebro diferente da gente, nós não podemos negar isso. Não adianta, porque o ensino tradicional, que era aplicado na década de 50, 60, 70, não serve mais para as novas gerações, tá? O cérebro humano evoluiu, a cultura mudou, tá? E essas crianças, elas têm uma necessidade de informações muito maior que nós ou outras gerações têm. Porque como a tecnologia avança rápido, o cérebro humano vai se adaptando e vai avançando rápido também. Então, nós temos que pensar que as crianças vão estar com raciocínio cada vez mais rápido. Para motivar essas crianças, a aprendizagem escolar, ela tem que ser significativa, ela tem que fazer sentido para aquela criança, senão aquela criança não vai conseguir formar os conceitos e modificar suas estruturas mentais. Então, o professor, ele precisa elaborar os seus conteúdos explicando onde eles vão ser usados, como eles vão ser usados. Então, não adianta só você trazer a tabuada, por exemplo, para a sala de aula e fazer o aluno memorizar. Você vai precisar usar jogos, você vai precisar desenvolver problemas práticos do dia a dia para a criança entender onde ela vai usar a tabuada e por que ela vai usar a tabuada. Se você for ensinar, por exemplo, a conjugação verbal, você vai ter que contextualizar isso, você vai ter que explicar para a criança por que é importante ela aprender passado, presente e futuro para comunicar uma ideia. Então, o professor é exigido do professor atualmente muito mais criatividade, isso é um fato. Só que, por outro lado, gente, nós temos mais reforço também. Se você procurar na internet, se você procurar numa livraria, a quantidade de informações que um professor tem para trabalhar em sala de aula é muito grande. Você não precisa ficar restrito ao livro didático. Até porque, muitas vezes, o livro didático, ele é uma ferramenta importante, claro, mas ele não vai te dar a resposta que você precisa, a resposta rápida que você precisa na sala de aula, tá? Então, hoje em dia, não há mais desculpas para não se fazer uma aula significativa. Até quem tem mais preguiça de produzir uma aula, pode pegar a aula pronta na internet. Não recomendo, não é legal, mas existem muitos sites que compartilham numa boa aulas prontas e até incentivam os professores a usarem essas aulas, para que o aluno se sinta motivado e para que o aluno veja a significação na aula daquele professor. A interação social é um tijolo fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Como eu já disse antes, se não houver um vínculo entre professor e aluno, um vínculo de confiança, não há aprendizado. Só que não é só entre professor e aluno, tá? A frequência da escola é muito importante para qualquer aluno, mas principalmente para o aluno que tem necessidades educacionais especiais. Para esse aluno, o isolamento ou um contato com pouquíssimas pessoas vai ser muito prejudicial ao seu desenvolvimento cognitivo. Mas por que isso? Bom, primeiro a gente vai falar aqui do Lev Vygotsky novamente. Ele tem uma teoria histórico-cultural na qual ele diz que o homem só se torna homem se ele tiver contato com outro homem, tá? Então, nós somos humanos, nós nos tornamos humanos em contato com a humanidade. Essa humanidade vai passar para a gente toda a sua história, toda a sua evolução, toda a sua bagagem cultural, e isso vai fazer da gente um ser humano mais completo. Então, a criança com deficiência, com autismo, ou até mesmo com comprometimento intelectual mais grave, ela também tem o direito de ter acesso a esse conhecimento prévio acumulado pela humanidade, ela também tem direito a ter acesso à sua cultura. E isso vai modificar suas estruturas cognitivas, porque vai ampliar essas estruturas, vai ajudar a desenvolvê-las. Isso é estímulo para essas estruturas mentais. E como é que ela vai ter acesso a isso? Através da linguagem. E a linguagem é prática. A linguagem ela pode ser verbal ou não verbal,
tá? E ela é passada para essa criança como ferramenta para essa criança se comunicar com as outras pessoas para que ela possa aprender. Então, na escola, a criança que tem problemas ou dificuldades de fala, por exemplo, vai aprender uma comunicação alternativa, uma comunicação ampliada. Ela vai praticar essa comunicação, a estrutura mental dela vai se desenvolver, a estrutura cognitiva vai se desenvolver muito mais do que se ela estivesse em casa, em contato com poucas pessoas, tá? Outro que também reforça a interação com o meio é o biólogo suíço Jean Piaget. Ele tem uma teoria cognitiva muito forte e uma teoria moral muito forte também. Em ambas, ele cita a importância do aluno receber estímulos. Esses estímulos vêm do meio. E o que são estímulos para o Piaget? Conhecimento novo, novidades, isso que causa um desequilíbrio nas estruturas mentais e faz elas trabalharem, tá? Para se desenvolver. Em casa, a criança tem poucos estímulos. Ela tem pouco estímulo verbal, ela tem pouco estímulo visual. Na escola, não. Na escola, ela tem uma grande quantidade de objetos de conhecimento, ela tem o professor para mediar, que o professor precisa fazer essa mediação da criança com o objeto, porque para a criança é novidade pura. Ela não vai aprender a lidar, por exemplo, com um objeto novo, um fato histórico, por exemplo, se o professor não mediar para ela, tá? Então, para o Piaget também muito importante a frequência a um espaço escolar. E a diversidade de uma escola, as nossas escolas são cheias de diversidade, isso é muito bom. E isso funciona como estímulo para essa criança, isso fortalece a interação e motiva a interação. A criança que vê a diferença, ela vai ter a sua curiosidade despertada e o professor vai mediar isso, informando a respeito daquela diferença, tá? Diferenças físicas, diferenças culturais, diferenças de linguagem, tudo isso enriquece as estruturas mentais da pessoa. Quanto mais estímulos uma pessoa tiver, ou seja, quanto mais informação nova a gente tem, mais inteligente nós nos tornamos, porque mais adaptados nós nos tornamos. Uma outra dica importante que eu tenho para vocês é que usem a psicologia comportamental, principalmente os estudos dela em relação ao cotidiano escolar. Nós temos duas teorias muito interessantes na psicologia comportamental, que são o condicionamento respondente e o condicionamento operante. Então, assim, primeiro, a psicologia comportamental, ela fala que os seres humanos têm dois tipos de comportamento. O comportamento inato, aquele que nasce com a gente, por exemplo, a gente já nasce piscando, espirrando, tossindo, sugando e chorando. Então, esses são comportamentos que ninguém precisa ensinar pra gente. A gente já nasce com eles porque são características da nossa espécie, tá? Por outro lado, nós temos comportamentos que precisam ser ensinados, precisam ser aprendidos de acordo com o meio. Então, a pessoa aprende ou com outra pessoa ensinando, ou ela vendo alguém fazendo, por imitação. A criança, muito pequenininha, aprende muita coisa por imitação. Aprende a falar, aprende a dançar, aprende a cantar. Todos esses são comportamentos aprendidos, são operantes. Os respondentes, que são esses comportamentos naturais, eles são, na verdade, respostas do nosso corpo a estímulos naturais. Então, se entra algum objeto estranho no meu nariz, como um pozinho, um germe, ou sei lá o quê, eu espirro. Se entra poeira no meu olho, eu começo a lacrimejar, né? Piscar, por exemplo, é para hidratar. Conforme o olho vai ressecando, a gente vai piscando. E ninguém consegue controlar um respondente. Eu não posso falar para vocês assim agora e falar, gente, a partir de agora você vai ficar sem piscar até o final desse áudio. Você não vai conseguir. E existem outros respondentes que a gente passa a ter algum controle durante a vida, mas não é muito não. 3 deles, por exemplo, o sono. Chega uma hora que o organismo simplesmente desliga, a gente até consegue condicionar o nosso sono, tá? Esse é um condicionamento respondente, porque você dorme e acorda todos os dias, você acaba condicionando. Vontade de urinar, chega uma hora que não dá, né, para segurar, e vontade de defecar.
Então, todos os nossos respondentes são respostas naturais do nosso organismo a estímulos naturais. Se a bexiga está cheia, não adianta. Uma hora você vai urinar. Os operantes, por outro lado, a gente consegue controlar, né? Eu posso falar para vocês ficarem em silêncio durante várias horas e vocês tentarem fazer isso e conseguirem, depende só de vocês, tá? Quem desenvolveu o condicionamento dos respondentes inicialmente foi o Pavlov. Nós temos também um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos, o Watson, que trabalhou com comportamento respondente e operante, mas nós vamos falar aqui de Pavlov, que ele foi um fisiologista russo, vencedor do Prêmio Nobel, inclusive, que fez uma pesquisa não muito ortodoxa, né, com cachorros, e o cachorro, assim como o ser humano, ele vai salivar em duas situações. Quando tem comida na boca, isso estimula a nossa salivação, tá? E fome, né? Quando a gente sente vontade de um alimento, a gente começa a encher da água na boca, como diz o ditado popular. Só que o Pavlov, ele começou a associar o som de uma campainha toda vez que o cachorro recebia comida. Então, ele tocava essa campainha, o cachorro se alimentava, e isso foi repetido várias e várias vezes. Chegou um momento que o cachorro ficou condicionado. Mesmo sem receber comida, só de ouvir o som da campainha, ele começava a salivar. Isso acontece com a gente quando a gente é condicionado sem perceber. Se você pensar numa comida que você gosta muito, você começa a salivar. Uma outra coisa também, um outro condicionamento, é quando a gente pensa em morder um limão. Parece que a gente sente aquela sensação de salivação. Isso é condicionamento, tá? A criança que está em sala de aula, por exemplo, às vezes ela não está com fome, mas ela vai cantar uma música do lanchinho, ou ela vai ver a imagem de uma pessoa comendo, ela vai começar a ter fome. Músicas. A gente, às vezes, é condicionado por músicas. Às vezes, você ouviu uma música quando você estava triste. Passa-se algum tempo, você ouve essa música, você não está triste, mas você volta a ficar triste porque você associou essa música a um momento triste. Isso é condicionamento respondente. O condicionamento operante, por outro lado, é feito através de reforço positivo e reforço negativo, tá? Numa escola, por exemplo, quando eu quero que um comportamento se repita mais vezes ou se intensifique, eu dou um reforço positivo. Como? Eu sorrio, eu elogio o aluno, eu dou uma estrelinha para ele, tá? Eu faço um agrado a esse aluno, eu reforço aquele comportamento. Por outro lado, quando um aluno apresenta um comportamento inadequado, eu vou dar um reforço negativo. Eu vou querer que esse comportamento se extinga, ou então que ele diminua. Por exemplo, um aluno faz birra em sala de aula, às vezes a gente tem crise, né, de algum autista. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um semblante mais severo, eu vou falar firmemente, dar uma advertência oral mais firme. E no caso do aluno ter um cognitivo preservado, eu posso dar uma punição. Por exemplo, eu vou tirar 2 estrelas suas, ou então eu vou tirar 1 ponto da sua nota, certo? Então, assim, na escola a gente pode usar o tempo todo o condicionamento respondente. O condicionamento respondente, gente, a gente vai usar mais com crianças pequenas, porque elas não têm controle dos respondentes, né? Elas choram, elas fazem birra, elas gritam. Então, você vai dar você vai condicionar essa criança a controlar essas reações naturais que ela tem. As crianças maiores, a partir dos 4, 5 anos, você vai usar mais o reforço, tá? Isso não significa que você não vai usar o reforço também com criança pequena. Mas você vai usar mais o reforço positivo e o negativo. Por quê? Porque essa criança já entende as suas expressões, já entende uma advertência verbal. Então, não adianta você, por exemplo, usar com um bebê de 9 meses uma explicação verbal. Ele não vai entender. Você precisa, às vezes, bater palma, sabe? Dar um gritinho com ele para chamar a atenção dele. Então, você fala, não, o nenê já para e já olha para sua cara. Ou seja, você já está captando a atenção dele, tá? Então, esses condicionamentos são muito importantes no dia a dia
do cotidiano escolar. Eu sugiro que leiam mais, não é uma teoria muito fácil, então é necessário mais informação. Eu tenho o livro Teorias da Aprendizagem citado na bibliografia da apostila, do Moreira, que traz todas as teorias de aprendizagem. Então, isso é muito importante, tá? Que vocês leiam mais, se aprofundem nesse assunto. Bom, todo processo de ensino e aprendizagem precisa de uma forma eficaz de comunicação. Você não consegue estabelecer uma interação social, um vínculo, não consegue dar continuidade à prática cotidiana, à prática pedagógica, se não houver uma boa comunicação. Então, para os alunos que têm problema de fala, é preciso que se adote uma comunicação alternativa e ampliada, para que o professor consiga saber o que esse aluno está pensando, saber o que esse aluno está sentindo, e para que esse aluno entenda o que o professor está ensinando, tá? Os alunos com autismo mais severo precisam estabelecer um vínculo com o professor, isso é bem mais difícil, tá? É preciso muito esforço e muita paciência da parte do docente para conseguir um contato com esse aluno. Às vezes não há tempo numa aula para você sentar e criar esse vínculo. Então, eu sugiro que haja uma comunicação com o professor de AEE e com a família desse aluno, para que a família informe as coisas que esse aluno gosta, tá? O autista sempre tem preferências. E o professor pode elaborar tarefas para esse aluno baseado nessas preferências. O professor de AEE também, ele tem, às vezes, mais tempo e mais possibilidade de estabelecer esse vínculo, às vezes ele já conseguiu esse vínculo. Então, o professor precisa das dicas do professor especialista de AEE para dar continuidade a esse processo de ensino. Sozinho, o professor não vai conseguir, porque existem processos de comunicação que são muito mais difíceis de se estabelecer, como é o caso desse. Crianças com problemas graves de fala, às vezes com atraso mental, com retardo mental. Então, nesse sentido, a comunicação com a família e com os outros profissionais que atendem o aluno é fundamental. Sem essa comunicação, não vai haver processo de ensino-aprendizagem na escola. Para concluir, a dica que eu mais gosto, que é das atividades lúdicas. Por experiência própria, em sala de aula, com todas as faixas etárias que eu já trabalhei, eu posso dizer que o exercício do jogo simbólico, que é aquela brincadeira de faz de conta, que é usar a imaginação, funciona desde os primeiros anos da criança, quando ela tem 1, 2 aninhos, é bebezinha, até a fase de adolescência. Você explorar essa capacidade humana de se imaginar em outros lugares, em outras situações, sendo outras pessoas, é muito útil em sala de aula, tá? Geralmente, os jogos simbólicos são usados muito na educação infantil. E conforme o aluno vai avançando nas etapas seguintes, parece que o lúdico perde um espaço, tá? É lógico que, teoricamente, o exercício do jogo simbólico é muito importante de 0 a 6 anos para desenvolver a estrutura cognitiva da criança. Quanto mais ela usa a imaginação, mais ela vai desenvolver as estruturas mentais. Isso é teoria de Jean Piaget, que nós já citamos aqui, tá? Então, o Jean Piaget tem uma vasta obra a respeito do jogo simbólico, eu recomendo que leiam. De como a criança, inclusive, consegue entender as regras sociais através dos jogos. E parece que não há tempo mais para o lúdico conforme a gente vai avançando nas outras etapas. Isso não é muito legal. E eu já fui professora desde os primeiros anos, educação infantil, até a faculdade. Atualmente, inclusive, trabalho com ambos, educação básica e ensino superior. E uso o lúdico até na faculdade. Tá? Você, para explicar determinados conceitos, você explora a imaginação do aluno, não tem como, você precisa recorrer ao pensamento abstrato, tá? Então, como é que eu vou explicar uma obra literária,
um livro, um clássico da literatura, se eu não levar os meus alunos para uma viagem no contexto em que foi publicado aquele livro, a cultura daquele livro. Então, é muito importante que o professor jamais perca essa capacidade de usar o lúdico em sala de aula. Você pode usar o jogo simbólico simples, que é a imaginação, se imaginar um personagem, se imaginar em outro cenário, com outra narrativa. Você pode usar música, você pode usar o teatro, desde o teatro de fantoches, né, de dedoches, até o teatro propriamente dito. Né? Levar um adolescente ao teatro, levar a criança ao teatro. Leituras, a leitura é a maior viagem que tem, tá? Interpretações, os meus alunos do Fundamental 2, a partir do 5º e 6º ano, são obcecados por interpretações, tudo eles querem interpretar, isso tem que ser explorado, desenvolve a linguagem, desenvolve a interação social, desenvolve as estruturas mentais, desenvolve a memória da criança, e cinema, filmes, curtas, e não esquecer, lógico que nós estamos falando aqui de educação inclusiva, essas atividades são para todos. Então, a criança com deficiência precisa ser incluída, você remove os obstáculos, você adapta a atividade, mas você inclui essa criança nas suas brincadeiras lúdicas, tá? Eu tive um aluno com autismo muito severo que não se comunicava. E ao ver os alunos da sala elaborando um seminário, né, que seria mais ou menos uma encenação, ele quis participar. Então, e participou. Não discursou, né, lógico, como os outros, mas participou, interagiu. A gente fez contato visual com ele, que era uma coisa muito rara de acontecer. Então, eu recomendo o lúdico. Meus colegas que trabalham com o atendimento especializado também recomendam o lúdico. É muito importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente e para a vida adulta também.